Seja bem-vinda! O propósito desse seminário é examinar as declarações de Ellen White referente ao papel das mulheres na obra da propagação do Evangelho. Ela escreveu para um determinado público, em um tempo determinado. Os princípios encontrados, eles não mudam, mas as circunstâncias e como nós usamos podem mudar ao longo do tempo. Não queremos, através desse seminário, aprender como é que as mulheres do século passado podiam servir a Deus, mas queremos refletir como nós podemos servi-lo agora. A Guerra Civil Americana irrompeu em 1861. Nessa ocasião, o Departamento Médico do Exército estava despreparado para lidar com as necessidades dos feridos e muitos morreram no campo de batalha ou enquanto eram levados para receberem os devidos cuidados. Devido à falta de preparo, de suprimentos e de atenção imediata dos feridos e da falta de médicos. Clara Barton, uma jovem inteligente que trabalhava como escriturária no Departamento de Patentes dos Estados Unidos, viu a necessidade e teve desejo de ajudar. Ela tinha alguma experiência em enfermagem e começou a fazer lobby para obter a permissão de levar os seus suprimentos, e ir ajudar no campo de batalha. Mas teve que fazer lobby por um bom tempo, cerca de um ano, enquanto os feridos e mortos passavam diante dela em Washington. A burocracia do Exército não conseguia enxergar o que ela estava pedindo. Por que uma mulher devia ir para o campo de batalha? De que utilidade poderia ser quando só o ver a guerra e os perigos e o estresse já não eram apropriados para uma mulher? Será que ela iria somente para atrapalhar? Por fim, com a ajuda de um senador simpático ao seu pedido, ela conseguiu permissão e dirigiu-se para os autoindicados deveres militares. Ela foi para um dos lugares mais sangrentos da Guerra Civil, levando alimento, água, bandagens e até lanternas, e começou a tratar e cuidar dos soldados. Ela foi chamada de o anjo do campo de batalha e, por fim, fundou a Cruz Vermelha Americana, agora internacionalmente conhecida como Cruz Vermelha, que provê serviços humanitários em muitos países. Também em 1860, surgia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na mesma época e cultura, ela estava engajada na tentativa de salvar homens e mulheres que estavam morrendo espiritualmente. Ellen White viveu durante esses anos e sentia-se responsável pelas mensagens que deveriam alcançar o mundo todo. Os obreiros eram escassos e muitas vezes sobrecarregados, tentando ministrar as necessidades da nova igreja e propagar a mensagem. Por isso, Ellen White foi firme ao dizer que nenhuma mão que pudesse ajudar deveria ser impedida. Todos deveriam fazer a sua parte. Ela instou as mulheres a serem ativas no apresentar o Evangelho ao mundo e a trabalharem pelos perdidos. Deus deseja obreiros que possam levar a verdade a todas as classes, altas e baixas, ricas e pobres. Nesse trabalho, as mulheres podem exercer uma parte importante. Queira Deus que mulheres consagradas ingressem no campo. Hoje, a igreja é muito maior e melhor organizada para realizar essa obra, mas a missão somente se tornou maior diante do crescimento da igreja. Os anos nos trouxeram para bem mais perto da vinda de Jesus Cristo. As crises em nosso mundo representam uma maior urgência e relevância na proclamação da breve vinda de Jesus. Ellen White cria que não muitas mulheres sentiam sua responsabilidade individual de trabalharem para Deus. Em uma carta que escreveu a Sarepta Henry, a mulher que fundou o Ministério da Mulher em 1898, Ellen White escreveu: Nossas irmãs, em geral, têm um programa trabalhoso com suas famílias, em crescimento e em suas inapreciadas provas. Tenho suspirado bastante por mulheres que poderiam ser educadas para ajudarem nossas irmãs a se erguerem de seu desencorajamento e sentirem que podem fazer um trabalho para o Senhor.
Isso significa levar raios de luz para dentro de suas próprias casas e que se refletirão no coração de outros. Sinto-me penalizada de que nossas irmãs da América do Norte não estejam em maior número fazendo a obra que poderiam fazer para o Senhor Jesus. Muitas mulheres gostam de falar. Por que não podem elas falar as palavras de Cristo às almas perdidas? Quanto mais achegados nos achamos a Cristo, tanto mais o coração conhece a miséria das almas que não conhecem a Deus e não sentem a desonra que estão ocasionando a Cristo, que os comprou por preço. Ellen White via cada mulher como uma força, quer para o bem ou para o mal, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Cada um exerce uma influência e as mulheres têm um potencial especial para influenciar os outros. Admirável é a missão das mulheres e mães, e se quiserem, podem exercer uma influência para o bem em todos quantos a cercam. Pela modéstia no vestuário e a circunspeção na conduta, podem dar testemunho da verdade em sua simplicidade. Podem fazer sua luz brilhar de tal forma perante todos que outros vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência transformadora para o bem. Note as formas pelas quais Ellen White indica que as mulheres podem influenciar aqueles que a cercam. Ela destaca que a forma de se vestir e a conduta da mulher podem exercer uma grande influência. Parece que por esses meios ela pode conquistar a dignidade e o respeito. Aparentemente, a Sra. White via a mulher virtuosa e respeitável como uma força poderosa na sociedade. Com sua reputação, suas palavras e exemplo poderiam ser muito mais eficientes. Estamos falando sobre Ellen White. Um excelente lugar para aprender um pouco mais sobre ela e conhecê-la melhor é aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho. O Centro de Pesquisas Ellen White foi estabelecido em 6 de dezembro de 1987 e está diretamente ligado ao patrimônio literário de Ellen White. Esse Centro de Pesquisas do Brasil foi o 10º a ser estabelecido no mundo. Traduzir e preparar materiais em língua portuguesa, pesquisar e estudar sobre a vida e os escritos de Ellen White são alguns dos principais propósitos. Também estudar sobre a história denominacional da Igreja Adventista. Este é o pastor Renato Stencil, ele é o responsável pelo Centro de Pesquisas aqui do Brasil. Pastor, existem 19 centros como esse ao redor do mundo. Quem foi Ellen White? Ellen White foi uma personagem da história americana que nasceu num período muito difícil, chamado período da Era Vitoriana, onde as mulheres eram reclusadas a um segundo ponto de importância na sociedade. E ela, com os seus 17 anos de idade, foi chamada por Deus para exercer um importante ministério, o ministério da profecia. Com 17 anos de idade, ela estava doente, com pneumonia, e as suas amigas haviam convidado-a para uma reunião de oração. Ela, em dúvida se deveria ir ou não para essa reunião de oração, o Espírito Santo tocou de tal forma o seu coração e ela foi. E quando chegou na casa de suas amigas, para a surpresa delas, ela foi recebida com grande alegria por todas as suas amigas, eram 4 amigas. E ao chegar ali, elas se ajoelharam, deram as mãos e começaram a orar. E ao orarem, ela foi chamada por Deus através de uma visão. E esta visão está explicada neste quadro, que eu gostaria de explicar para vocês nesse momento. Esse quadro representa a primeira visão de Ellen White. Isso ocorreu no mês de dezembro de 1844. Ela estava ajoelhada, como eu disse, e Deus apareceu a ela em uma visão. E nesta visão ela viu o povo do advento andando por um caminho. Esse caminho era um caminho estreito. E esta visão ficou conhecida como a visão do caminho estreito. E esta visão revelava um povo andando por um caminho reto, estreito, e lá na frente havia uma luz, uma grande luz, que emanava lá do alto
era a luz que emanava do rosto de Jesus Cristo. E essa luz iluminava todo o caminho. E o povo caminhava por esse caminho estreito. E é interessante observarmos que aqueles que andavam pelo caminho e mantinham seus olhos fixos na pessoa de Jesus Cristo, esses permaneciam andando de forma segura, de forma firme, sem desanimar, sem olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Mas em visão, Ellen White também percebeu que havia um grupo dentre esses que estavam caminhando que se desanimavam e começavam a se assentar pelo caminho. E ao eles se assentarem pelo caminho, ela viu Jesus se aproximando deles e dizendo: levantem, não fiquem assentados, vamos continuar caminhando, o céu é logo ali, não desanimem. E Jesus os levantava com a sua destra fiel. E eles então continuavam caminhando em direção a Canaã prometida. Mas ela viu um outro grupo de cristãos, infelizmente, um grupo de pessoas que desanimavam, que começavam a duvidar de que esse era o caminho verdadeiro, de que esse era o povo do advento, e essas pessoas se assentavam à margem do caminho, e depois eles começavam a descer, e dali então eles se lançavam para o abismo, a fim de nunca mais obterem a salvação. Esta primeira visão nos ensina uma preciosa lição a todos nós. Se nós, como povo do advento, queremos permanecer firmes andando no caminho que nos leva até a terra prometida, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mulheres de firme princípio e decidido caráter são necessárias. Mulheres que creem estarmos, sem dúvida, vivendo nos últimos dias e que temos a última solene mensagem de advertência para ser dada ao mundo. Devem sentir que estão empenhadas numa importante obra ao espalharem os raios de luz que o céu tem derramado sobre elas. Quando o amor de Deus e de sua verdade é um princípio permanente, elas não permitirão que coisa alguma lhe impeça o cumprimento do dever ou a desencorajem em seu trabalho. Temerão a Deus e não se deixarão desviar de suas atividades em sua causa pela tentação de situações lucrativas e atraentes perspectivas. Preservarão sua integridade a todo custo. São essas pessoas que representarão corretamente a religião de Cristo. Todos quantos trabalham para Deus devem possuir um misto dos atributos de Marta e de Maria: a boa vontade para servir e sincero amor pela verdade. Deus demanda fervorosas obreiras, prudentes, afetivas, ternas e fiéis aos princípios. Ele convida mulheres perseverantes, que tiram o pensamento de si mesmas e de seu interesse pessoal, concentrando-o em Cristo, proferindo palavras de verdade, orando com as pessoas às quais conseguem acesso e trabalham pela conversão de almas. O potencial e a influência da mulher cristã, como visionado por Ellen White, é imenso. Segundo ela, somente o fato de haver uma mulher convertida na vizinhança será um poderoso bem ao lugar onde vive. E o testemunho dessa mulher pode ser um trabalho inteligente e amoroso para o bem, repleto da graça de Deus e propiciando vida a todos que a cercam. Pastor Renato, Ellen White sabia da importância do trabalho das mulheres e ela afirmou que Deus precisa de mulheres cristãs para trabalharem para Ele. Como era o caráter de Ellen White? Se nós pudéssemos definir em uma palavra o caráter de Ellen White, definiríamos como uma mulher cristã. Ela tinha Jesus como sendo o seu exemplo máximo na sua vida. Tudo que ela fazia, tudo que ela pensava, tudo que ela executava em seu ministério, ela sempre tinha como modelo a pessoa de Jesus Cristo. O seu caráter era muito nobre e muito generoso também. Quando, nas suas experiências com as pessoas da sua comunidade, com as experiências com relação
as pessoas que trabalhavam na igreja, os obreiros da igreja, ela sempre foi uma pessoa extremamente generosa. Durante a história do Adventismo, houve várias situações em que a igreja necessitou de recursos para poder estabelecer projetos, construção de hospitais, de clínicas, de escolas. E ela jamais ousou fechar as suas mãos para poder ajudar nesses projetos. Nós podemos exemplificar esses atos de generosidade dela, contando, por exemplo, a experiência da construção do Hospital de Washington, aonde ela doou integralmente os direitos autorais do livro Ciência do Bom Viver. Isso resultou numa grande soma de valores que, com certeza, contribuiu de forma poderosa para a construção dessa instituição. Então, se nós fôssemos sintetizar o caráter de Ellen White, nós poderíamos dizer que em todas as coisas ela exemplificou a pessoa de Cristo, ela buscou exemplificar a pessoa de Cristo através da sua vida. E ela foi uma pessoa muito generosa em toda a sua experiência durante os seus 70 anos de ministério profético. Chegou a sua vez de opinar. Formem grupos de 3 e discutam as perguntas. Vocês terão 3 minutos para isso. O casamento destinava-se a ser uma bênção para a raça humana e para melhorar a vida dos casados.
No casamento, o papel da mulher é digno e importante e ela exerce uma grande influência na vida do marido. Ela é a companheira, sua cobreira e sua igual. Ellen White deixou claro que o ideal de Deus para o casamento e a sociedade é em amor, na qual um respeita e coopera com o outro, devido ao amor de um pelo outro e por Deus. As duas pessoas que unem seus interesses para a vida irão ter características distintas e responsabilidades individuais. Cada um terá seu trabalho, mas a mulher não pode ser avaliada pela quantidade de trabalho que pode fazer, como se faz com os animais de carga. A esposa deve ser o encanto do círculo familiar, como esposa e companheira para um sábio marido. O marido deve fazer que a esposa saiba que ele aprecia o seu trabalho. A esposa deve respeitar o marido. O marido deve amar a sua esposa e mostrar desvelo por ela. E unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser, sua crença em Cristo deve fazer que sejam um com Ele. Nem o marido nem a esposa devem imergir a sua individualidade na do outro. Cada qual tem uma relação pessoal com Deus. E a Ele cada um deve perguntar: que é direito? Que não é direito? Como posso cumprir melhor o propósito da minha vida? Um dos papéis mais valiosos da esposa é o funcionamento do lar. Ellen White foi clara em afirmar que é dever de cada mulher administrar seu lar com eficiência. Mas ela disse que a esposa e mãe não deveria permitir que a sua família a visse como uma empregada, cujo propósito fosse apenas limpar a sujeira, mas deveria usar a sua inteligência com maior diligência, organizando o seu tempo e seu trabalho, a fim de que as horas não fossem consumidas com o tirar o pó e limpar. Por que isso era tão importante? Porque Ellen White acreditava que havia uma obra melhor, mais importante, na qual as mulheres deveriam estar engajadas. Os objetos, embora necessários e devendo ser cuidados a fim de tornarem o lar agradável de se viver, não deveriam ser o todo na vida da mulher. As mulheres deviam também dedicar os seus esforços às coisas eternas. Deus pretendia que elas se envolvessem na grande tarefa de conquistar o mundo para Ele, dentro e fora dos seus lares. Pastor Renato, como era o relacionamento de Ellen com o esposo Tiago e como dona de casa? Ellen White foi uma pessoa muito amável. Ela tinha essa característica como sendo um dos seus dons, da sua própria natureza. E isso se revelou no seu relacionamento com o seu esposo, Tiago White. Durante os seus 36 anos em que conviveram juntos, ela procurou demonstrar esse amor através de cartas, de bilhetes, através de gestos dentro e fora de casa, não é isso? Mas ela também teve alguns momentos difíceis. Por exemplo, às vezes Deus comunicava uma visão para ela revelar essa visão ao marido. Imagine você sendo esposa de um presidente da Associação Geral e você profetiza e você tem uma visão que é para o seu esposo. E às vezes ela tinha que exercer essa tarefa, uma tarefa dura no relacionamento com o marido. Às vezes era uma visão para corrigir alguma coisa do caráter dele, da personalidade dele. Mas no geral, o relacionamento de ambos foi sempre um relacionamento onde houve muito amor e muito respeito. Como dona de casa, Suelen, ela foi uma pessoa extremamente dedicada, ela se preocupava com a alimentação, ela tinha secretárias que preparavam o café, o almoço e a janta com grande antecipação de tempo. As pessoas acordavam de madrugada para poderem preparar o café, para prepararem o almoço, prepararem a janta, e a sua mesa sempre estava cheia, repleta de pessoas. E isso revela que Ellen White tinha um coração muito grande. O seu lar estava sempre aberto para receber as pessoas, como deveria ser com todo lar cristão, não é isso? Nós deveríamos sempre ter as portas abertas para recebermos as pessoas em nossa família. E assim, então, nós podemos dizer que ela, como pessoa, foi uma pessoa muito amável e muito generosa. Voltem aos grupos de 3 e discutam as perguntas. Vocês terão 3 minutos para isso.
Diz Ellen White que a educação dos filhos é um legado sagrado que não deve ser negligenciado sob quaisquer circunstâncias. Deixar de criar os filhos para serem cristãos porque ela está muito ocupada tentando converter outros é descumprir o seu elevado chamado. A mãe da criança pequena não deve aceitar qualquer responsabilidade externa que a impeça de educar os filhos. O rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta e mortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo sua obra, ela está realizando serviço para Deus. Compreenda ela tão somente o elevado caráter de sua tarefa, e isso lhe inspirará coragem. Se ignorais vosso dever como esposa e mãe, e estendei vossa mão para que o Senhor nela ponha outra espécie de trabalho, estais certas de que ele não se contradirá. Ele vos aponta a tarefa que tendes a desempenhar no lar. Se imaginais que uma obra maior e mais santa que esta vos está confiada, laborais em engano. Pela fidelidade em vosso próprio lar, trabalhando pelas almas dos que vos estão mais próximos, podeis estar ganhando capacidade para trabalhar para Cristo, numa esfera mais ampla. Mas estais certas de que os que estão negligenciando o seu dever no círculo do lar não estão preparados para trabalhar por outras almas. Ellen White prioriza os deveres do lar para esposa e mãe, mas diz que esses não devem ser os únicos deveres da mulher. A visão de Ellen White parece ser a de que o lugar da mulher é em toda parte onde ela possa fazer o bem para Deus, dando prioridade às suas obrigações. Se ela assumiu as obrigações de esposa e para com a família, essas são, sem dúvida, a sua primeira tarefa. Esposas e mães não devem, em caso algum, negligenciar o marido e os filhos, mas podem fazer muito sem negligenciar os deveres do lar. A esfera de prestatividade da mãe cristã não deve ser estreitada por sua vida doméstica. A salutar influência que ela exerce no círculo do lar pode e fará sentir numa esfera de utilidade maior na vizinhança e na Igreja de Deus. O lar não é uma prisão para a mãe e esposa devotada. Duas outras esferas de utilidade são mencionadas aqui, a vizinhança e a igreja. Ellen White via a mulher cristã convertida como uma missionária na comunidade e como uma obreira em seu lar. Pastor Renato, Ellen teve 4 filhos. Conte um pouquinho de cada um deles. Ellen White e Tiago White foram pais que tiveram 4 filhos, como você mesmo fez menção. Esses filhos eram a menina dos olhos deles. Eles procuraram tratá-los com o maior amor e carinho possível. O mais velho se chamava Henry Nichols e ele está aqui nesse expositor, como vocês podem ver. Esse jovem que está aqui, ele tinha 16 anos e ele contraiu uma doença chamada pneumonia e nessa época ele veio a falecer. Um detalhe interessante é que quando ele estava muito doente, ele chamou os seus pais, os seus amigos, e os seus pais conversaram com ele sobre a possibilidade da morte dele. E ele então tentou consolar os seus pais. Chamou o papai e disse: papai, eu quero morrer em paz. Eu quero morrer e ter uma morte feliz. Eu não vou servir o exército na guerra civil. Eu não vou ver as 7 últimas pragas, papai. E isso comoveu muito o coração do seu pai, Tiago White. E ele também chamou a sua mãe e disse à mamãe: mamãe, não chore no dia do meu sepultamento, mas eu quero pedir uma coisa para a senhora, que a senhora me enterre junto do meu irmão mais novo, John Herbert. John Herbert havia morrido, não tem foto dele, ele morreu com 3 meses de idade. Ele morreu de uma doença chamada erisipela. E nessa doença, ele não sobreviveu. Os pais perceberam que ele ia morrer e a criança desapareceu nos braços dos pais, não é isto? E quando essa criança morreu,
Henry Nichols disse: eu quero que vocês me enterrem ao lado de John Herbert, o meu irmãozinho menor, porque quando Jesus voltar, nós vamos subir juntos para o lar eterno. Além desses dois filhos que morreram, nós temos aqui uma imagem dos outros dois filhos que viveram ao lado dos seus pais. Ao lado esquerdo da foto, vocês podem ver a foto de Tiago Edson, que era o filho mais velho. E ao meio, entre Tiago e Ellen White, vocês podem ver a foto do filho mais novo, que se chamava William Clarence. Esses, portanto, foram os 4 filhos que eles tiveram. 2 faleceram e 2 sobreviveram. E assim, esse era o lar da família White. Pastor, cite um exemplo de como Ellen cuidava dos seus filhos. Ellen White era uma pessoa muito amável com os seus filhos. A despeito das inúmeras viagens que ela fazia ao redor dos Estados Unidos, ela sempre dedicava tempo para cuidar dos seus filhos. Uma das experiências mais marcantes que nós podemos destacar durante o período da vida dela como mãe ocorreu com o seu filho menor chamado William Clarence. Inclusive, ocorreu nesta casa, em Battle Creek. Nesta casa, onde ela teve inúmeras visões, ela estava escrevendo no andar superior quando uma de suas secretárias estava dando banho em William. Ele tinha 3 anos de idade nesta época. E ela estava cuidando dele, e enquanto ela dava banho na criança, ela também estava cuidando do fogão na cozinha para fazer o almoço. E nesse ínterim, ao ela deixar a criança na banheira e ir cuidar da comida, quando ela voltou para ver a criança, o que aconteceu? A criança já estava afogada. E ela então retirou a criança da banheira e gritou: irmão White, o seu filho está afogado, está morrendo. Ela então desceu as escadas correndo em desespero, tomou a criança em seus braços e quando ela olhou para a criança não respirava mais. Ela então saiu de casa, pelas portas do fundo da casa, veio até a parte frontal da casa, onde tem esse gramado, e colocou a criança no chão do gramado. E ela começou a rolar a criança de um lado para o outro, de um lado para o outro, na tentativa que a água saísse do esôfago da criança. E ela fez isso por mais de 10 minutos. Enquanto isso acontecia, um grupo imenso de pessoas apareceu para ver aquela cena. E muitos diziam: irmão White, o seu filho já está morto, não adianta você fazer mais nada por ele. Lembrando, Suelen, que ela já havia perdido quantos filhos? 2. Se ela perdesse mais um filho, talvez o seu ministério entraria em crise. Ela estaria muito traumatizada com isto. E ela então, após 20 minutos tentando salvar a criança e rolar a criança de um lado para o outro, ela tomou William em seus braços, colocou-o em seu peito e ela então fez uma prece. E ela orou a Deus, clamando, suplicando a Deus que não permitisse que o seu filho morresse. E após 20 minutos, em que o seu filho já não respirava mais, o seu filho voltou a respirar, pela oração e pela súplica de uma mãe temente a Deus. Assim era Ellen White, assim ela cuidava dos seus filhos. E essa história é uma história que caracteriza de uma maneira muito clara a maneira amorosa como ela cuidava de seus filhos. Voltem agora ao seu grupo de 3 e discutam as perguntas. Vocês têm 3 minutos para isso.
Ellen White visionava a ação missionária deliberada e cuidadosa na vizinhança. Nos seus dias, as mulheres se reuniam em grupos de oração e nas sociedades missionárias e de folhetos, enviando cartas e literatura. Nesses grupos, as mulheres normalmente informavam o que haviam feito desde a última reunião, a fim de testemunharem as outras. Era também uma oportunidade para perguntas e encorajamento. Ellen White cria que as mulheres tinham vantagens ímpares para alcançar outras pessoas por poderem mais facilmente se aproximar de uma outra mulher, usando assuntos domésticos como uma cunha de penetração, e fazer amizades por meio dessa abordagem. Ela também pode oferecer ajuda doméstica, ou acompanhamento, ou ajudar alguma família que passa por circunstâncias difíceis. Ellen White cria que tudo isso eram valiosas ferramentas para estabelecer os relacionamentos e alcançar os corações. Ao atender às necessidades das pessoas, a mulher estabelece um laço que lhe propicia exercer uma grande influência. Desta forma, quando começa a partilhar sua fé, essas pessoas já estão muito mais dispostas a ouvir. Necessitamos muito de mulheres consagradas que, como mensageira de misericórdia, visitem as mães e os filhos em seus lares e os ajudem nos deveres diários da família. Se necessário, antes de começar-lhes a falar-lhes sobre a verdade para este tempo. Descobrireis que por este método tereis almas como resultado de vosso ministério. Onde quer que estiverdes, minhas irmãs, trabalhai em simplicidade. Se estais num lar onde há criança, manifestai interesse por elas. Deixai-as ver que as amais. Se uma delas está doente, oferecei-vos para dar-lhe tratamento. Ajudai a mãe sobrecarregada de cuidados, ansiosa a aliviar a sua criança sofredora. Pastor Renato, Ellen White tinha muito trabalho ajudando a fortalecer e estabelecer a igreja. Além disso, ela era pregadora, escritora, viajava e ainda ajudava Tiago, o marido, a fortalecer a igreja, a trabalhar com a igreja. Era mãe de 4 filhos, dona de casa, sobrava tempo para ajudar os vizinhos? Bom, Suelen, Ellen White era uma pessoa que sabia usar muito bem o seu tempo durante o dia a dia. Cada fração de minuto era importante para ela. Ela tinha a sua devoção pessoal, ela tinha o seu tempo para cuidar da sua horta, ela tinha o seu tempo para cuidar das suas secretárias e ensiná-las o que fazer, como cozinhar, como cuidar das pessoas que vinham na sua casa. E também ela tinha um tempo para cuidar dos seus vizinhos. Imaginem vocês, ela visitava a casa dos seus vizinhos com grande frequência, levando pães, levando compotas, levando quitutes que eram feitos em sua casa, mas tudo isso que ela fazia tinha um objetivo. Ellen White era uma exímia ganhadora de almas. Tudo que ela fazia intencionava trazer o conhecimento de Jesus Cristo para essas pessoas. E assim então, os seus vizinhos, na sua maioria, eram todos conhecedores da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Além de ministrar a família, a mulher tem a vantagem de comunicar-se com outra mulher e de compreendê-la mais facilmente e conquistar-lhe a confiança mais prontamente. Como mulher, ela pode organizar e treinar outras mulheres, aconselhar as que passam por dificuldades e fazer o papel de mãe, de irmã e até mesmo de filha para elas. Ela pode estabelecer relacionamentos mais íntimos do que poderia fazer um homem. Voltem ao seu grupo e discutam essa pergunta. Vocês terão 2 minutos para isso.
Ellen White viu mulheres envolvidas em todas as áreas da missão da igreja, especialmente na ação missionária. Com tanto trabalho para ser feito, ela valorizou grandemente o árduo trabalho das mulheres nas brechas onde os ministros não poderiam ir ou penetrar para realizar a obra necessária. Quando se tem a fazer uma grande e decisiva obra, Deus escolhe homens e mulheres para realizá-la, e ela sofrerá o dano caso os talentos de ambas as partes não se aliarem. Há mulheres que são especialmente adaptadas para a tarefa de dar estudos bíblicos e alcançam muito sucesso na apresentação a outros da palavra de Deus em sua simplicidade. Tornam-se uma grande bênção em alcançar as mães e suas filhas. Esta é uma obra sagrada e os que nela se empenham devem receber encorajamento. Há, nos vários ramos do trabalho da causa de Deus, um vasto campo em que nossas irmãs podem fazer bom serviço para o Mestre. Nas diversas igrejas, muito trabalho, muitas vezes deixado por fazer ou executado imperfeitamente, podia ser bem feito pelo auxílio que nossas irmãs, sendo devidamente instruídas, podem dar. Por vários ramos de esforços missionários domésticos, podem elas atingir uma classe não alcançada por nossos pastores. Ellen White acreditava que havia mulheres com talentos especiais para tarefas como testemunho pessoal, como obreira bíblica, visitação e ministério público. As mulheres podem ser instrumentos de justiça, prestando santo serviço. Foi Maria quem primeiro pregou Jesus ressuscitado. Se houvesse 20 mulheres onde agora há uma, as quais fizessem dessa santa missão seu trabalho apreciado, veríamos muitos mais conversos à verdade. O Senhor da vinha está dizendo a muitas mulheres que nada fazem agora: por que estáis ociosas? Zelosa e continuada diligência na causa de Deus faria o inteiro sucesso e as assombraria com o seu resultado. As mulheres que estão dispostas a consagrarem parte do seu tempo ao serviço do Senhor deveriam receber a incumbência de visitar o doente, cuidar dos jovens e ministrar as necessidades do pobre. Pastor Renato, Ellen White trabalhou como missionária? Ellen White teve a oportunidade de atuar como missionária durante 11 anos da sua vida como mensageira do Senhor. 9 dos quais foram dedicados na Austrália e 2 na Europa. Primeiramente, ela trabalhou entre os anos de 1885 e 1887 na Europa. Ela foi para lá para ajudar o pastor John Nevins Andrews a solidificar o trabalho lá na Suíça. E ela também visitou muitos países da Europa, como a Noruega, a Escandinávia, vários países da Escandinávia, a Alemanha. E nessa sua tarefa como missionária, ela ajudou a concretizar a obra, a fortalecer a obra lá na Europa, que era algo muito necessário naquele momento da história do Adventismo. Quando nós falamos de Ellen White na Austrália, nós falamos de um período que foi áureo da sua carreira, porque ela foi para lá em 1901, em dezembro de 1901. O trabalho estava recém começando ali, estava incipiente, portanto, e ela chegou para poder dar o suporte, o fundamento necessário sobre o qual seria construído toda a igreja adventista naquele território. E uma das suas mais importantes contribuições foi exatamente a construção do Avondale College, do qual ela considerou como sendo um modelo de instituição educacional para todo o mundo. E é interessante notar isso, que ela ajudou com o seu próprio dinheiro a construir aquele colégio. Portanto, ao falarmos em Ellen White como missionária, nós podemos observar que ela tinha uma visão ampla. Ela não considerava que o evangelho adventista deveria apenas atingir os Estados Unidos da América, os Estados Unidos, mas sim todo o mundo, toda a esfera da face da terra. Volte a reunir-se com seu grupo e agora vocês têm 3 minutos para discutir as perguntas.
Ellen White era esposa, mãe e avó devotada. Quando chamada para afastar-se dos filhos a fim de cumprir o seu ministério público, mantinha o contato enviando-lhes cartas que revelavam seu amor por cada um dos filhos. Ela lhes contava das coisas interessantes que observava nas suas viagens e do seu desejo de que desenvolvessem um caráter semelhante ao de Jesus. Quando estava em casa, Ellen White organizava reuniões de costura e de tricô para ajudar aos menos afortunados. Cultivava vegetais e flores e mostrava aos pobres como cultivar o solo. Compartilhava o seu jardim e horta com os outros e muitas vezes viajava longas distâncias com o seu cavalo e carroça para entregar um pão feito em casa ou alguns vegetais aos seus vizinhos. Ela praticava uma cuidadosa economia, a fim de que, até mesmo quando os seus recursos eram parcos, pudesse partilhá-los com os necessitados. Era hospitaleira e convidava muitas pessoas para comer em sua casa, a ponto de algumas vezes sua família dizer que a casa era o hotel. Juntamente com seu marido Tiago, cuidavam de órfãos e de alunos necessitados em seu lar, por semanas, por meses e até mesmo algumas vezes por anos. Ela trabalhava com a comunidade em projetos para beneficiar o pobre e era membro ativo da União das Mulheres Cristãs pela Temperança. Levar homens e mulheres, meninos e meninas a Jesus é sempre o tema central dos escritos de Ellen White e de sua longa vida de serviço aos outros. Por tudo isso, ela é um excelente exemplo para as mulheres cristãs. Ainda estamos no meio de uma guerra que Ellen White chamou de o grande conflito. Você e eu vivemos nos estágios finais dessa guerra. Por isso é muito mais fácil compreender a urgência por trás de cada uma das declarações que acabamos de ver. Hoje o chamado é para consagrarmos nossas energias a Deus e isso é muito mais importante do que em qualquer outro período da história. Felizmente, não estamos enfrentando as tendências culturais contra as mulheres que existiam nos dias de Ellen White. Assim sendo, não temos desculpas. Como iremos responder a esse chamado ao ministério? Que oportunidades temos pessoalmente de alcançar pessoas para Cristo? O que você pode fazer para começar ou para melhorar o seu trabalho em favor da causa de Deus? Pense nisso. Depois, ore e compartilhe com as suas amigas as decisões tomadas. E depois, coloque-as em ação. Ellen White, se estivesse viva hoje, deixaria uma mensagem de fé, amor e esperança a todas as mulheres. Ela, como uma pessoa do sexo feminino, sempre valorizou o trabalho das mulheres, das esposas, dentro da Igreja Adventista. E uma coisa que nós poderíamos destacar na sua vida foi a pessoa de Jesus Cristo. Aqui nesse expositor, nós temos o quadro que Ellen White apontou como sendo a face mais parecida com aquela que ela havia visto em visão quando Deus revelou a face do Cristo humano para ela. E notemos uma coisa, Jesus sempre foi o centro da sua vida e do seu ministério. E assim também, Jesus deveria ser o centro da vida e do ministério de cada uma das mulheres que pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia.